Vamos para a última parte da leitura do livro Mulheres em Transformação, agora com o capítulo 10. Vamos lá. A transcendência. O sentido existe em si mesmo, independente das situações, e posso escolher as atitudes pessoais perante o que se apresenta. Se o sentido existe para além de mim mesma, eu preciso aprender a lidar com a transcendência. O desejo de transcendência age na mulher por meio da intuição. A alma intui. A alma intui os valores necessários para a manutenção do equilíbrio pessoal. A intuição é percepção do todo, que é interação das partes. Para mantermos o equilíbrio, temos que cuidar do corpo, da psique, dos afetos e do espírito. Manter a harmonia entre corpo, espírito e psique. No livro Em Busca de Sentido, o Dr. Viktor Frankl, nos ensina: o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo e não dentro da pessoa humana ou de sua psique, como se fosse um sistema fechado. Chamei essa característica constitutiva de a autotranscendência da existência humana. Ela denota o fato de que o ser humano sempre aponta e se dirige a algo ou alguém diferente de si mesmo, seja um sentido a realizar ou outro ser humano a encontrar. Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou a amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. Para Freud, a maior energia do ser humano é o prazer. Adler fala que é o poder. Frankl afirma que é a transcendência. E isso é importante para nós conhecermos. Frankl diz o seguinte: o autodistanciamento e a autotranscendência fazem parte da essência do ser humano. O autodistanciamento diz respeito à capacidade do homem de distanciar-se de si mesmo. Então, quando a mulher estiver vivenciando uma dor e conseguir olhar para fora de si, olhar para o outro, ou para um trabalho a ser realizado no mundo, na igreja, ela viverá a autotranscendência. Existe um núcleo central na pessoa que é sadio, nunca adoece, que é o desejo de transcendência. A logoterapia trabalha para que a nossa área sadia avance sobre os nossos processos doentes psiquicamente. Frankl acredita que posso ficar doente fisicamente, psiquicamente, mas jamais doente espiritualmente. Segundo Frankl, a espiritualidade é uma dimensão especificamente humana, de substância inorgânica que nunca adoece. O espírito é responsável pelas funções da liberdade, que é a capacidade de fazer escolhas baseadas em valores, da responsabilidade, que é a capacidade de prever as consequências das escolhas, e da consciência, que é o órgão capaz de captar os valores. O sentido existe em si mesmo, independente das situações, e posso escolher as atitudes pessoais perante o que se apresenta. Se o sentido existe para além de mim mesma, eu preciso aprender a lidar com isso, vivendo a transcendência. O sentido do sofrimento nem sempre é fácil enxergarmos, e às vezes, quando vemos, é num tempo tardio, conforme diz a logoterapeuta Elizabeth Lucas. Ela diz o seguinte: donde se depreende, donde se depreende que algum fato realmente doloroso em sua vida bem pode ter tido, a partir de uma visão mais tardia, um sentido que naquela ocasião não lhes era patente. Ela está querendo dizer que a gente passa por uma situação que a gente não compreende o porquê nem o para quê, mas depois, lá na frente, a gente vai entender tudo. Podemos ir além, usando nossa criatividade, nosso potencial, sem ficarmos presas ao passado, mas vivendo o presente, para que no futuro sejamos pessoas melhores para o mundo.
Transcendendo todos os obstáculos, queremos mais fortes, seremos. Vivemos numa época de muitas dores, muitas perdas e muitos lutos, devido à pandemia do coronavírus, onde muitas mulheres estão vivendo um vazio existencial e não conseguem transcender e dar sentido à sua vida e ao sofrimento. No livro Em Busca de Sentido, referindo-se ao sentido do sofrimento, Frankl afirma nos conceitos fundamentais da logoterapia. Não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa então é dar testemunho do potencial especificamente humano no que ele tem de mais elevado, e que consiste em transformar uma tragédia pessoal no triunfo, em converter nosso sofrimento numa conquista humana. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, podemos pensar numa doença incurável, como câncer, que não se pode mais operar. Somos desafiados a mudar a nós mesmos. Para nós, mulheres cristãs, Jesus Cristo é o exemplo de superação da dor e do sofrimento. Na sua paixão, ele sofreu os maiores tormentos com a paz, jamais vista em uma pessoa diante da dor e do sofrimento. Jesus deixou esse segredo. Se aquilo que nos acontece é algo que não podemos mudar, devemos aceitar o inevitável como um dom de Deus. Indo para a parte final do livro, nós temos uma conclusão. Vivendo nessa busca contínua do autoconhecimento, podemos encontrar a cada dia a alegria de viver, podemos tocar a preciosidade da nossa vida aos nossos olhos, aos olhos de Deus. Vamos nos conhecer à medida que nos colocarmos na presença de Deus e olharmos os seus olhos para ver refletida a nossa imagem. É olhando nos olhos de Deus que nos veremos assim como Ele nos vê, uma mulher virtuosa, cujo valor excede a uma pérola preciosa. A mulher virtuosa busca essencialmente a Deus. Cristo é o sentido da sua vida, e no caminho em direção a Ele encontra-se consigo mesma. Então, ela percebe que para chegar verdadeiramente a Deus, é necessário fazer um caminho que passa pelas próprias feridas e misérias, e pela maravilha de descobrir-se como uma filha amada do Pai. Que sejamos mulheres amadurecidas espiritual e humanamente, transformadas pelo Espírito Santo à imagem de Jesus Cristo. O autoconhecimento é uma virtude que Santa Teresa de Jesus nos ensinou que nunca devemos negligenciar. Concluo este livro com mais uma significativa frase de Santa Teresa de Jesus do livro Castelo Interior ou Moradas. É desatino pensar que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmas, a fim de conhecer e considerar nossa miséria, os benefícios de Deus e pedir-lhe muitas vezes misericórdia. Convido você, leitora, a enviar o seu testemunho para o meu e-mail marianaadamocn@gmail.com e visitar as nossas redes sociais, Instagram, @Mariana Adamo, Facebook Mariana Adamo.